Quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta quarta-feira concluo, ou ao menos apresento reflexões conclusivas da liturgia da palavra desse 30º domingo do Tempo Comum. Começamos com o Evangelho de São Mateus, na circunstância da solenidade de Todos os Santos, os bem-aventurados. Passamos então e gastamos prazerosamente 2 dias de emissão para falar desse capítulo maravilhoso, capítulo 4º, capítulo 7º do Apocalipse, que mostrava esta multidão maravilhosa que vai salvar-se. Capítulo 7, que vai salvar-se graças ao sangue do Cordeiro. Na terceira leitura, que na verdade é a segunda em ordem de proclamação, temos a primeiríssima epístola de São João, no seu capítulo 3, versículos 1 a 3. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de Deus. E somos-lo de fato. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, para ser puro como Ele é puro. Bem, vamos lá. Esse texto é fantástico e, inclusive, é a soberania da literatura joanina neste ano B, na solenidade 2 de Todos os Santos. Bem, o Evangelho é seguido, naquilo que nós chamamos o território da tradição joanina, é seguido de 3 epístolas. Na verdade, uma primeira, que é a verdadeira mesma epístola, para depois 2 bilhetes, a segunda carta de São João e a famosa terceira carta, que não é carta, é um bilhete. Esta primeira carta reúne uma série de elementos importantes. Primeiro, essa carta nos demonstra a existência de uma tradição tramandada pelo Evangelho, transmitida pelo Evangelho. Porque se o Evangelho inicia-se como Gênesis e Narré no princípio, agora esta palavra volta, mas não para se referir à criação, mas ao conhecimento mesmo de Cristo, que se dá pelo conhecimento do apóstolo São João. Esta carta representa a recepção da tradição do evangelista num contexto exterior, inclusive a Éfeso, mas que traz as marcas do apóstolo de Éfeso. E nós sabemos que um elemento principal nesta carta, que parece, pela linguagem conflituosa que apresenta, que ela é um libelo contra o gnosticismo, isto é, contra uma ceia judaico-cristã, que seduzira muitos cristãos desta comunidade a abandonar o grande dogma da encarnação. Sarx egeneto, que o Logos se fez carne. E dirá esta carta, veio na carne. E a carne não é o embaraço do verbo, isso é muito importante. A carne não é um incidente do verbo. Isso valerá para nós, diferente de Allan Kardec e outros seguidores do Espiritismo.
O corpo não é um embaraço, o cárcere, algo ou um obstáculo à grandeza do espírito. Ao contrário, o cristianismo, muito mais a partir de Platão, por isso São Tomás será tão importante no século XII, aliás 13, quando então ele vai insistir sobre essa dimensão composta, dimensão aristotélica, que nós somos um ser composto de corporeidade, espiritualidade ou psique e distintas, corporeidade mortal e alma imortal, elas são um todo pousado no tema ou conceito de pessoa, prosopé, que inicialmente significa máscara e o modo pelo qual os personagens se apresentam do trágico ao cômico em suas peças. Não. Na pessoa reside o corpo mortal e a alma imortal. E em Cristo, esta dinâmica levou-nos a entender, e isso é muito importante para o credo, o futuro da carne. O credo dirá: creio na ressurreição da carne. Creio que a carne não se perderá. Por isso mesmo, a igreja não permite, não aprova e não abençoa católicos que, cremando os seus, entendem ser proprietários dos restos mortais e, portanto, ter um total direito de uso, desuso e até descarte dos restos mortais. Quero cremar? A igreja não é favorável. Vamos deixar bem claro, a igreja não é favorável à cremação. Por mais que a igreja contemporânea tenha criado um embaraçoso silêncio magistério sobre esse assunto, o último documento da igreja oficial, que data de 2018, é muito claro, o verbo é prefere. A igreja prefere o sepultamento à cremação. Mas, ocorrendo a cremação, que as cinzas, os restos mortais humanos, sejam sepultados nos ossuários, nos nichos, em última, em casa, desde que em casa haja um aparato religioso seguro para estas cinzas. As cinzas não estão à disposição nem do morto, porque muitos dizem a seus filhos, num delírio de onipotência: quando eu morrer, joga minhas cinzas no quintal de casa, jogue na fazenda, jogue na Baía de Guanabara, jogue no estado do Flamengo. Não tem eu não escuto este pedido. Ele não pode ser cumprido por filhos católicos. O que a justiça obriga, porque esse pedido deve estar no cartório prescrito, é que haja a cremação, mas que os filhos não têm, católicos, o direito e a obrigação de desfazer-se delas, porque nem o defunto é proprietário do seu próprio corpo. E por que tudo isso, padre? O homem moderno não gosta de não. É porque nós o veremos como ele é. Nós seremos como ele é, porque o veremos face a face. E porque no fim dos tempos, quando Cristo vier como juiz definitivo, escatológico do mundo, da história e dos homens, ele então vai unir novamente aquilo que a morte, ainda fruto do pecado, criou, que foi a cisão do corpo e da alma. Por isso mesmo a Virgem, como seu filho, não tem seu corpo morto, deixado à decomposição na terra. Esse é o primeiro argumento de São Pedro, no segundo capítulo de Atos dos Apóstolos. Seu corpo, como os restos de Davi, não estão entre nós. Creio na ressurreição da carne, em que o meu corpo, exclusivamente meu,
vai se unir à minha alma, exclusivamente minha. Portanto, qualquer católico sério não pode, nesses dias de todos os santos e definados, professar a fé espírita da reencarnação e, portanto, do descarte e da reutilização de almas, porque essa é a base da teoria espírita, que as almas vão se reencarnando ao longo dos milênios, até que eu não sei o quê, porque no fim, esse fim não está escrito coerentemente, porque não há fim para esse processo. Portanto, a carta de São João, ela encena com clareza que o amor de Deus se exprimiu, porque o Verbo se fez carne e uniu à nossa carne a graça definitiva da salvação.